João capítulo 14 versículo 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João capítulo 14 versículo 6. João capítulo 14 versículo 6 faz parte do discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos durante a última ceia, na noite antes de sua crucificação. Esse momento ocorre no contexto de um período muito tenso e significativo no ministério de Jesus, pouco antes de ser traído por Judas e entregue às autoridades romanas para ser crucificado. Historicamente, a Palestina no século I estava sob o domínio do Império Romano, e o povo judeu vivia em um ambiente de opressão política, aguardando ansiosamente a chegada de um Messias que os libertaria dessa opressão. Jesus, no entanto, veio com uma mensagem espiritual que não correspondia às expectativas populares de um líder militar ou político, mas de um Salvador espiritual. Durante a última ceia, Jesus percebe a angústia e confusão de seus discípulos, que não entendiam completamente o que estava prestes a acontecer com ele. Eles ainda estavam lidando com a ideia de que Jesus, o Messias, seria entregue para morrer, algo que não fazia sentido dentro do conceito tradicional de Messias. Nesse momento, Jesus começa a preparar os discípulos para a sua partida e para o que viria a seguir, prometendo-lhes o Espírito Santo e garantindo-lhes um lugar preparado por ele na casa de seu Pai. Quando Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está respondendo a uma pergunta feita por Tomé, que, confuso sobre o que Jesus estava falando, questiona como eles saberiam o caminho para onde ele iria. A resposta de Jesus revela que ele é o único caminho para Deus, oferecendo não uma rota geográfica, mas uma relação espiritual direta com o Pai através dele. Esse versículo é central na teologia cristã, afirmando a exclusividade de Jesus como meio de salvação e acesso a Deus. Naquele momento histórico, ele estava preparando seus seguidores para a iminente separação física e mostrando que, mesmo em sua ausência, ele continuaria sendo o único caminho para a reconciliação com Deus. João capítulo 14 versículo 6 é uma das afirmações mais profundas de Jesus, e para entender seu significado completo, é importante considerar tanto o contexto histórico quanto seu impacto espiritual. Contexto histórico. Jesus estava prestes a ser preso, julgado e crucificado, e seus discípulos estavam confusos e preocupados com o futuro. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas ainda tinham uma expectativa de libertação política e militar de Israel do domínio romano. A ideia de um Messias que morreria de forma humilhante parecia contradizer o que eles esperavam. Esse momento ocorreu durante a última ceia, um encontro íntimo e cheio de significados, onde Jesus lavou os pés de seus discípulos, previu a traição de Judas e anunciou que iria embora para preparar um lugar para eles. O clima estava tenso, pois os discípulos não entendiam como Jesus, o Messias, poderia falar de ir embora e morrer. Suas expectativas de um reino terrestre estavam sendo desafiadas, e eles não conseguiam conceber o plano espiritual maior que Jesus estava prestes a revelar. Tomé expressa a confusão dos discípulos ao perguntar como eles saberiam o caminho para onde Jesus estava indo. Jesus responde com uma frase clara e enfática: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aqui, ele afirma não apenas que está partindo, mas que ele é o próprio meio pelo qual se alcança a Deus. Interpretação da passagem. Eu sou o caminho, ou essa parte da afirmação de Jesus refere-se a ele como o único acesso a Deus. No contexto judaico, o acesso a Deus era mediado por sacerdotes, sacrifícios e o templo. Jesus rompe com essa ideia tradicional e se posiciona como o único mediador entre Deus e os homens. Ele não está oferecendo um conjunto de regras ou instruções a serem seguidas para alcançar o Pai, ele se apresenta como o próprio caminho. Em um momento de incerteza e confusão, Jesus oferece clareza: o caminho para a salvação e o relacionamento com Deus é através dele, pessoalmente. Historicamente, essa afirmação era revolucionária porque desafiava o sistema religioso vigente. Para os judeus, o caminho para Deus era entendido através da observância da lei de Moisés e das tradições religiosas. Jesus afirma que o cumprimento dessas promessas é o único caminho para a reconciliação com Deus, excluindo outros meios religiosos. Eu sou a verdade, ou Jesus se posiciona como a personificação da verdade divina.
Naquele tempo, os discípulos e o povo judeu estavam cercados de diferentes interpretações da lei e das tradições, especialmente pelos fariseus e saduceus, que tinham suas próprias versões do que era a verdade espiritual. Jesus declara que ele é a verdade absoluta, a revelação perfeita de Deus. Isso ecoa com o que ele disse anteriormente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade, no sentido cristão, não é apenas uma série de doutrinas ou ensinamentos, mas é encontrada na pessoa de Jesus. Ele não apenas ensinou a verdade, ele é a verdade. Em termos históricos, a ideia de verdade estava enraizada nas escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, que apontavam para Deus como a fonte de toda a verdade. Jesus, ao dizer que ele é a verdade, declara que ele é a revelação completa da vontade de Deus, superando qualquer outro sistema de crença ou entendimento. Eu sou a vida. Para os judeus, a vida era vista como um dom de Deus, e a vida eterna era uma esperança ligada à vinda do Messias. Ao se declarar a vida, Jesus está afirmando ser a fonte da vida eterna e abundante que os judeus aguardavam. Mais do que apenas sobrevivência física, Jesus oferece uma vida espiritual plena, tanto agora quanto no futuro. Ele conecta a vida eterna com um relacionamento com Ele, estabelecendo que a vida verdadeira, em sua essência, é encontrada nele. Historicamente, essa afirmação é significativa, pois muitos judeus acreditavam que a vida eterna estava relacionada à obediência à lei. Jesus mostra que a vida eterna é concedida por Ele, não por seguir regras, mas por conhecê-lo e confiar nele. Ele aponta para sua ressurreição, que seria a prova final de que Ele tem poder sobre a vida e a morte. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus conclui essa declaração com uma afirmação poderosa de exclusividade. Ele não está apenas dizendo que é um caminho, mas o único caminho. Essa é uma afirmação radical no contexto histórico, especialmente para os judeus, que acreditavam que sua aliança com Deus e sua herança religiosa os aproximava do Pai. Jesus desmonta essa visão e afirma que o relacionamento com Deus Pai só é possível através dele. Isso desafiou o sistema religioso judaico da época, e também tem implicações universais para outras religiões e sistemas de crença. Jesus está afirmando que ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Interpretação teológica. Essa passagem é central na teologia cristã porque estabelece a exclusividade de Jesus como o único caminho para a reconciliação com Deus. Em um mundo pluralista, onde muitas vezes se busca integrar várias crenças e filosofias, João capítulo 14 versículo 6 apresenta uma visão clara e direta: a salvação só pode ser alcançada através de Jesus. Essa exclusividade é uma pedra angular da fé cristã. Espiritualmente, essa passagem oferece conforto para aqueles que estão perdidos ou inseguros sobre o futuro. Assim como os discípulos estavam inseguros sobre o que aconteceria com eles após a partida de Jesus, ele assegura que, ao permanecerem ligados a ele, estariam no caminho certo. Jesus não apenas oferece uma direção, mas também a própria essência da vida espiritual e verdade eterna. Ao longo da história, essa passagem tem servido como um chamado para a confiança plena em Cristo e na obra redentora que ele realizou, culminando em sua morte e ressurreição. Ela redefine o relacionamento entre Deus e a humanidade, estabelecendo que o acesso ao Pai é mediado exclusivamente por Jesus.